Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Fala Câmara Entrevista. Seja bem-vindo a mais uma entrevista nessa série que estamos fazendo com os novos vereadores que assumem aqui para a 34ª legislatura na Câmara de Bauru. Hoje você tem a chance de conhecer um pouco mais do vereador Eduardo Borgo. Ele começa seu segundo mandato na Câmara como o terceiro vereador mais votado da cidade, com 4.398 votos. Vereador, seja muito bem-vindo também. Muito obrigada por aceitar esse convite de fazer um bate-papo aqui para a nossa audiência. Carol, eu que agradeço. Mais uma vez é um prazer essa TV que presta um serviço tão importante para o nosso município, para o Legislativo, para dar publicidade no trabalho que nós fazemos aqui. Tem muitas pessoas que acreditam que o trabalho do vereador é só às segundas-feiras, nas sessões, mas não, tem muito mais trabalho e essa é a oportunidade que nós temos. Muito obrigado. Então, falando um pouquinho desse trabalho que o senhor já tem feito ao longo desses últimos 4 anos, para quem ainda não conhece ou não tem acompanhado tanto a Câmara, se o senhor pudesse apresentar falando um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional e até política, Como que ela o trouxe até aqui nesse segundo mandato na Câmara? Bom, tem bastante história, mas resumindo, eu sou advogado, eu atuo na área criminal, com especialidade, com ênfase na área criminal, advogo há quase 20 anos, eu sou advogado, eu estou vereador, tá? Tive esse privilégio, porque é uma honra, é um orgulho representar o município de Bauru no parlamento, um dos 21 vereadores agora, com uma votação em terceiro lugar, o terceiro mais votado. Uma campanha simples, não foi uma campanha com... Nós sabemos que tem gente que gasta aí centenas, às vezes de milhares de reais numa campanha. Não foi o meu caso, mas acredito que o trabalho, o esforço nesses 4 anos de mandato, eu costumo dizer que eu não descansei um sábado, um domingo, um feriado e trabalhando diariamente 12, 14, às vezes 16 horas por dia, tá? Há um preço grande que se paga, preço com a saúde, um preço com a família. Eu tenho tentado restabelecer, tanto é que em menos de 3 meses, esse final de ano, eu acabei emagrecendo 35 quilos. Eu estava muito fora do peso, muito acima do peso, e acaba trazendo, até no dia a dia, a nossa empolgação acaba diminuindo, física, acaba sendo mais difícil, mas me cuidei até para vir. Um dos objetivos para ter aí mais fôlego para vir para esse novo mandato. Eu sou comentarista também político da Rádio Ouro Verde Brasil, que é a maior audiência no YouTube nas manhãs do Brasil, com o meu amigo Alexandre Pitoli, que é um grande irmão, um grande amigo. Sou um político, um vereador conservador de direita. Acredito até que essa eleição, esse resultado, grande parte foi pelo fato dos eleitores enxergarem no trabalho que eu fiz, um trabalho vinculado com os anseios, com as expectativas do eleitor de direita. Entrei no meu primeiro mandato com 1.191 votos no PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro, junto com o vereador Meira, que teve uma votação, foi o mais votado de Bauru à época, com mais de 5.000 votos. E de 1.191 eu saltei para 4.398 votos, sendo o terceiro vereador mais votado. A busca da política, acredito que esteja no sangue, no inconformismo, desde jovem, desde garoto, já buscando confrontar ideias na faculdade. Eu participei de diretório acadêmico na Faculdade de Ciências Econômicas, eu fiz ciências contábeis, 2 anos, depois eu fui para o Direito, na IT, e também fui fundador do Diretório Central da IT, isso em 1997, E desde lá atuando também na vida partidária, participando de juventude de partido, assembleias, acompanhando a política. Não parei, eu digo que não teve um dia que eu deixei de ver alguma coisa, alguma matéria, de estudar, de participar de alguma forma, nesses 30 anos que eu já acompanho a política. Entrei com 16 anos no partido político e hoje estou com 48 anos já acompanhando e muito contente de estar na reeleição.
Mas acho que é um resumo, tá? Eu prezo muito a família, tenho meus filhos como grande amor da minha vida, a razão da minha vida. Inclusive, nesse momento que nós estamos gravando a entrevista, eles estão lá no meu gabinete, que são meus parceiros. E esse foco na família, nos direitos conservadores, até porque eu acredito que nós temos que lutar, porque há um momento de transição no mundo, tá? E os nossos atos não ficam só em Bauru, eles ecoam para a sociedade e às vezes chegando em outros estados e até em outros países. Por que isso? Eu não fui, não como atividade específica de vereador, mas eu fui advogado do jornalista Sérgio Tavares, português que veio para o Brasil e ficou detido na Polícia Federal. Eu acabei sendo advogado dele. E essa matéria deu repercussão mundial, tá? Porque foi um ato arbitrário contra um jornalista europeu e eu acabei representando na delegacia e no Senado Federal, inclusive, acompanhando numa audiência. E isso aí acaba dando publicidade e acredito que seja uma parte positiva para Bauru e para o Parlamento de Bauru, porque apesar de eu estar lá como advogado, mas era um vereador de Bauru que estava atuando em defesa da liberdade de expressão e da democracia. Olha, o senhor pontuou algumas coisas na sua fala, inclusive que parece que esses últimos 4 anos na Câmara foram bastante intensos, né? O senhor participou de comissões, inclusive comissões especiais de inquérito. No seu site, o senhor se apresenta como um vereador fiscalizador e que também apresenta muitos projetos de lei. Toda essa experiência que o senhor teve como vereador nos últimos 4 anos e até nessa trajetória política como um todo, influencia a postura que o senhor pretende trazer para esse novo mandato, pensando inclusive nas diferenças aqui da casa. Então, mais vereadores, agora vamos ter 21 vereadores atuando, uma outra mesa diretora, um desequilíbrio um pouco maior entre base e oposição. Então, como que a gente pode esperar dessa sua postura, pensando em toda essa experiência que o senhor coloca aqui para a gente? É muito importante essa pergunta, Carol, porque apesar de eu ter uma experiência de acompanhar a política, eu já fui secretário municipal também da SEAR, fui diretor de limpeza pública na Endurb, tive uma passagem boa pela CDHU, né, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, mas só a vivência dentro do parlamento que você vai entender como é que funciona. Tá? Os interesses, que nem sempre são republicanos, a população tem que entender isso aí. O que move o legislativo? Tá? E aí eu falo o legislativo de forma ampla e geral, não especificamente em Bauru. Nós estamos recentemente, acho que há uns 2 dias, saiu no Jornal da Cidade, que há uma articulação dos vereadores da base da prefeita para caçar vereadores de oposição, que no mínimo deslize, né, no mínimo cochilo, iriam entrar com ação de quebra de decoro na comissão de ética para caçar os vereadores. E isso é muito grave, sabe? Isso aí é um ataque à democracia, porque a gente fica pensando, poxa, se tem um fato definido, qual que é o fato definido? O vereador praticou um ato antiético, imoral, tudo bem, você definiu o fato, em cima daquilo tem um processo. Quando dá publicidade nos maiores meios de comunicação da cidade, que já existe um trabalho de bastidor, de uma base, tá? Eu não creio que, em especial os vereadores que entraram agora, que iriam entrar nesse jogo. Difícil acreditar. Mas eu também já ouvi essa possibilidade. Já tem trabalho em cima disso. Então, quando existe uma articulação para que, ao invés de debater no plenário, ao invés dos debates serem decididos aqui, na voz, na fala, na argumentação, nas provas, nos fatos, não. Há uma articulação por uma suposta maioria para caçar, calar, perseguir, ameaçar, coagir a oposição. Isso é um ataque para a democracia. Por quê? Porque só o fato de cogitar essa situação já pode, não que vá acontecer, no meu caso, pelo contrário, é um fôlego que me dá, que eu adoro desafios. Tá? Vão tentar caçar? Vão, venha. É o que eu costumo dizer na tribuna. Eu venho da advocacia. E como dizia Sobral Pinto, grande jurista, advogado, a advocacia não é profissão de covardes.
tá? E se tem uma coisa que eu não sou, é covarde. Então, se tem intenção disso, que venham. Até porque nós vamos expor para a sociedade inteira, fazer um grande barulho. Eu tenho 80 mil seguidores nas minhas redes sociais, em uma das redes sociais. Estou numa rádio que, como eu disse, é a maior audiência do Brasil nas manhãs no YouTube. E nós vamos colocar isso aí para todo o Brasil, inclusive com os nomes. E se vier nessa situação, acredito que não acontecerá, pelo menos eu torço para isso, não por mim, tá? Mas pelo município. Isso não é sadio. Mas, enfim, todo esse movimento na Câmara a gente aprende muito. Tá? Eu vim a conhecer o parlamento quando eu entrei. Esses 4 anos foram muito importantes. Os próximos 4 anos eu pretendo focar em projetos mais específicos e de desenvolvimento para a cidade. Se o senhor quiser citar, inclusive, fique à vontade. A área econômica, por exemplo, desenvolvimento econômico, não foi feito nada no município. Nada. Nós dependemos de emprego. Há uma transformação, até pela inteligência artificial, nós teremos muito desemprego daqui para frente. Sabe? A inteligência artificial vai acabar ali tomando lugar de vários trabalhadores. Bauru sempre foi uma cidade muito estratégica por estar no centro do estado de São Paulo. Então, na questão de logística, nós temos o aeroporto internacional, o porto intermodal, as ferrovias, o entroncamento rodoviário. Então, era muito interessante. Só que nós trabalhávamos com uma realidade no passado que nós precisávamos de espaço para estocar os produtos. Aqui poderia servir, por exemplo, de um centro de concentração de mercadoria para fazer a distribuição, a logística, tá? Talvez não seja essa mais a vocação, não sei, nós temos que estudar. Pretendo conversar com os representantes do CODESE. Por que eu não fiz isso nos 4 primeiros anos? Primeiro porque o show de horrores que aconteceu em Bauru foi muito grande. Tá? Infelizmente, essa prefeita ela foi reeleita. Bauru perde muito com isso, muito, mas muito. É um grupo de poder familiar que acaba trabalhando com a religião, que acaba trabalhando com cargos, com poder, com ameaças, com coação. Nós tivemos aqui um episódio muito triste, onde o cunhado do grupo familiar, não é só um cunhado, não é só uma família, é um grupo que comanda a cidade. Agora a prefeita acaba de nomear a mãe como secretária municipal de assistente social. E todos nós sabemos que é para utilizar a máquina pública para fazer campanha política para deputado. Não é possível que Bauru seja resumida a isso. Sabe, como que apequenaram nossa cidade? Tomaram conta do nosso município. Se o bauruense levantar, as pessoas que estavam em volta do ex-presidente da Coab, no caso da Operação João de Barro, investigada, todas essas pessoas estão em volta da prefeita municipal. Será que é coincidência isso? Quer dizer, quando empresários que se dizem altruístas, que defendem que amam a cidade, mentira, está mostrando. A realidade está vindo, tem interesse em loteamentos, em grana, em dinheiro. Tá? Meio de comunicação que a gente sabe que está indo dinheiro, está indo grana para ficar quieto, para alisar. Agora, como é que a gente fica quieto? Eu sou cristão. Eu jurei respeitar as constituições. Eu jurei respeitar a Constituição Federal, Estadual, a lei orgânica do município, o regimento interno. Eu, quando me manifesto na tribuna, eu fico imaginando meus filhos assistindo. Sabe, eu tenho vergonha na cara. Tem político que não tem. Que vem aqui e fala, sabe, não está nem aí. Eu penso no futuro dos meus filhos. É óbvio que eu penso na sociedade, mas eu penso no futuro dos meus filhos. Eu não quero que meus filhos saiam de Bauru lá na frente para ir procurar uma oportunidade de emprego lá fora. Eu quero tê-los aqui. Quero ter meus netos aqui. Tá? Então, para isso, eu tenho a oportunidade, graças a Deus, como vereador, de tentar ajudar. Então, nesse sentido, eu quero pautar o meu mandato. Eu sei que a força que um vereador tem, às vezes as pessoas acham que o vereador pode tudo, que o vereador faz. Não, não é assim, é muito difícil. Tá? Entenda, principalmente o vereador de oposição. Tá? E principalmente nessa administração, que eles são pragmáticos no projeto de poder familiar. Tá? É o papai, a mamãe, a
Cunhado, cunhada, irmã, é ali, ó, é o clã Rosim. Tá? Então, quando nós damos uma sugestão, nunca é acatada, nunca é aceita pelo Executivo. Eu, vereador, mais 2 vereadores, nós temos quase 5 milhões de emendas para a saúde no município de Bauru que estão paradas e não é utilizada pela incompetência do governo. Sabe? Poxa, saúde. Nós fizemos uma emenda aqui no valor de 2.800.000. Eu, vereador Meira, ex-vereador Meira, que era do Partido Novo, inclusive, tenho um grande orgulho de tê-lo comigo, no mesmo partido, e o vereador Locadora, né, que eu falei. Nós fizemos uma emenda no orçamento, destinando 2.800.000 para aquisição de consultas, exames e cirurgias, porque existe uma fila de mais de 10 mil pessoas aguardando há 5, 6, 7 anos. Para você ter uma ideia, Carol, quando nós começamos a fazer esse trabalho, a questionar a questão da fila, aliás, me perdoa, eu vou voltar ainda. Um dos primeiros projetos de lei que eu fiz foi para obrigar o município a dar publicidade na fila de exames, consultas e cirurgias. Por quê? Nós só conseguimos enfrentar o problema quando a gente conhece o problema. Se a gente não sabe o tamanho do problema, a gente começa por onde? Então, primeira parte, um projeto de lei foi aprovado e hoje tem no site da Prefeitura a fila, sabe, as iniciais do nome, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nós temos a ciência de quantas pessoas estão aguardando consultas, exames e cirurgias. Antes dessa lei, a Secretaria Municipal, e depois em conjunto com a DRS, eles não sabiam. Tinha pessoas lá aguardando há 15 anos. Eles não sabiam se tinha morrido, se tinha feito a cirurgia já, se precisava. Então, era uma bagunça tão grande que conforme ia chegando as vagas, ia falando, vai aquele. Mas você não sabe se aquele morreu. As pessoas lá 4, 5, 6 anos aguardando uma colonoscopia, por exemplo. Um exame de câncer de mama, uma mamografia. Carol, você é mulher. Como é que uma mulher vai ficar aguardando 5 anos para fazer uma mamografia? Não tem, sabe? Não tem acesso ao SUS. Então fiz essa lei, deu publicidade e fizemos, depois que nós constatamos, essa emenda de 2.800.000 para a aquisição de consultas, exames e cirurgias. Carol, já vai para o 3º ano que esse dinheiro está parado lá. Até agora a Prefeitura não teve competência para fazer a contratação desses exames na rede privada, por exemplo, que também foi indicação nossa. A Prefeitura não consegue desenrolar isso e tem 5 milhões na saúde parado para isso. Eu gostaria, inclusive, de perguntar, o senhor se colocando como um vereador da oposição e pensando nesse cenário que nós temos hoje, tanto da Câmara quanto do Executivo, e todos esses desafios, dificuldades que o senhor pontuou, como o senhor pretende enfrentar todo esse cenário agora nesse segundo mandato? Tem alguma pretensão de atuação? Inclusive, esse ano já começou agitado, porque o senhor entrou com uma ação contra a nomeação da mãe da prefeita Suelen Rosim como secretária. Então, existe algum plano de ação? Como o senhor pretende se posicionar aí nos próximos 4 anos? Olha, primeiro, assim como foram os 4 últimos anos, com muita fé em Deus. Tá? Tenho e tenho certeza que é a minha fé que me mantém enfrentando, porque eu não vou mentir. Tá? Tem hora que dá um desânimo muito grande. Quando eu vi o resultado nas urnas da prefeita sendo reeleita no primeiro turno, Carol, a prefeita chegou em Bauru, ela morava em Bauru num apartamento de 70 metros quadrados ao lado do shopping. Quem é candidato político tem que declarar os seus bens. O patrimônio da prefeita não chegava a R$2.000. Como a mãe dela foi candidata a deputada, ela também teve que declarar os bens. O patrimônio dela era R$20. Isso é público, tá? Tá no site. Coloca lá, divulga Candi, que a pessoa vai ter acesso. Todo mundo tem acesso. E o pai também tinha sido candidato a vereador em Birigui, na última eleição. Quando nós entramos na outra, o pai foi candidato lá e ele publicou a declaração de bens dele. R$0. Então, o patrimônio, Suelen Rosim, papai e mamãe, não chegava a R$1.200. Ela morava num apartamento de 70 metros quadrados alugado. Ela nem assumiu o mandato. Antes de assumir o mandato, ela foi morar no Világio 2. Numa casa que nós... Bor, como é que você sabe? Porque eu peguei a cópia do contrato. Numa casa em que aluguel, condomínio, IPTU,
dava R$ 8.500. O salário líquido do prefeito municipal era R$ 12.000. Como é que paga R$ 8.500 de aluguel? Foi viajar para o exterior, mentiu que não tinha ido. Mentiu. Só por isso era para ser caçada. Aí eu consegui levantar um documento da Polícia Federal que provou que ela foi para os Estados Unidos. Você sabe, ela me processou, falando que era mentira, mas aí não teve jeito, né? Perdeu a ação, inclusive, e desistiu. Detalhe, nem recorreu. Aí ela, na ação, ela colocou que ela foi para os Estados Unidos, a hora que caiu, né? Não teve mais como esconder, né? Porque é um documento da Polícia Federal. Ela colocou que foi para os Estados Unidos, não contou para ninguém porque era um compromisso de fé. Eu sou cristão também, tá? Não adianta. Tem um pessoalzinho ali que é meio fanático, que fica... Não, eu também sou cristão. Aliás, com todo respeito, eu tenho muito mais respeito à Bíblia, ao nosso Senhor, do que muita gente que fica aí batendo palma, tá? Que aceita essas situações. Mas enfim, toda essa situação. E hoje a prefeita está morando no Estoril 5, numa casa avaliada em 5 milhões de reais. Foi novamente para o exterior no final do ano. Dessa vez ela pediu licença, ela aliás, se afastou, né, porque não tinha mais como se esconder. Carol, eu não sei se você é casada, se tem filho, se quem está nos acompanhando aqui, se tem filho, se sabe quanto custa pagar uma casa ali, bancar uma casa. 2 viagens para o exterior, sem patrimônio nenhum, morando em casa de 5 milhões de reais, com carros importados. Como é que a gente aceita isso? Como é que vai aceitar? Vou continuar fiscalizando, vou continuar. Me parece que o judiciário aqui em Bauru acho que já entendeu o que está acontecendo, porque não tem como. O juiz ele mora aqui, ele sabe da realidade. O Ministério Público ainda acho que falta um pouquinho, tá? Acho que poderia ter uma atuação mais firme. É que eu falo como vereador, como cidadão, como advogado. É até difícil cobrar isso aí do Ministério Público, né? Porque pode ser que eles ficam bravos e depois, na primeira oportunidade, também venha e... É complicado ser oposição. Falar a verdade no Brasil, cobrar a moralidade e tentar enfrentar grandes grupos e interesses é muito complicado. A pessoa vem no CPF, ela vem para te destruir, que é o que tentaram fazer comigo aqui também, na Câmara. Sabe? Eu tive que enfrentar processo de cassação de mandato. Por quê? Porque eu roubei, porque eu cometi algum crime, porque eu simplesmente falei, lembrando que o artigo 53 da Constituição Federal traz a inviolabilidade parlamentar. Eu tenho inviolabilidade por palavras, votos e opiniões. E na tribuna eu disse que alguns vereadores da legislatura passada, não a que passou agora, a outra, eu nem me referi àquele mandato, alguns vereadores da legislatura passada trocavam cargos por votos. Por isso, esse foi um dos motivos que me levou à comissão de ética. Logo em seguida, o vereador Carlinhos do PS foi preso. Por quê? Porque ele trocava votos por cargos. No caso das rachadinhas. Eu cheguei a falar isso aí me levou para a comissão de ética. Eu cheguei a comentar o caso da Coab, que alguns vereadores iam tomar café na Coab. Eu só falei isso. Isso me levou a responder um processo de ética, Carol. Não é fácil. E agora pior, né? Porque agora eles já ameaçam, qualquer deslize, né? Deslize é isso aí, é falar a verdade, é fiscalizar. Então pretendo sim mudar a minha atuação em projetos mais específicos. Vou continuar fiscalizando, só que dessa vez, com a experiência desses últimos 4 anos, a gente vem de forma certa. Há um grupo, tá, em especial de advogados do município, que ainda não estão se manifestando, mas há sim uma sustentação de vários advogados. Tá? Advogados, policiais, ex-membro do Ministério Público. Tem várias pessoas que vão dar amparo porque viram como está a configuração dessa Câmara, que grande parte é base da prefeita, e essas pessoas entendem que tem medo, um receio, que Bauru acaba tomando um rumo irreversível. Então vou contar com o apoio
em especial do ex-vereador Meira. Tá? Então... Que para quem acha que ele não se reelegeu, porque ele foi candidato a vice, que ele estará fora da política, está enganado. O vereador Meira está trabalhando, olha, muito. Converso com ele acho que umas 5 vezes por dia. Então vamos continuar acompanhando. Esses próximos 4 anos parecem continuar sendo intensos aqui na atuação do vereador Eduardo Borgo. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua experiência e das expectativas agora para 2025, para esses próximos 4 anos. Obrigada a você que nos acompanhou também. A gente vai deixar os contatos do vereador aqui na legenda, caso queira procurar, conhecer um pouquinho mais do trabalho dele nesse ano e nos próximos daqui para frente, nessa 34ª legislatura da Câmara de Bauru. Então continue acompanhando essa série de entrevistas na TV e Rádio Câmara Bauru. Mais uma vez, obrigada e obrigada a você que nos acompanhou.